meus amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Agora é a nossa aula de geografia. E eu não sei se vocês se recordam, mas nós estamos falando sobre impactos ambientais. O que são impactos ambientais? Impactos ambientais são as consequências, que acontecem na natureza com tudo o que nós fazemos, produzimos, consumimos, com o nosso modo de vida. Então, o nosso modo de vida, o consumismo, a maneira de tratar o campo, o solo, os recursos naturais, a maneira que nós usamos os recursos naturais, a maneira que nós utilizamos os recursos naturais, eles têm consequências, então causam impactos ambientais, tá? Então, voltando aí um pouquinho nesse conteúdo que nós estamos, de impactos ambientais. Nós aprendemos um pouco sobre impactos ambientais no campo, lembra? Então, falamos sobre as queimadas, principalmente, porque os agricultores, os pecuaristas, eles usam a queimada para liberar espaço na mata, para ter pastagem, e para replantar, para preparar o solo. E o que anda acontecendo muito, pessoal, que nós estamos vendo em jornais, estamos vendo muito na televisão e nas mídias sociais, é que essas queimadas, elas estão ficando cada vez mais incontroláveis. Então, elas acabam sendo queimadas, como eu posso dizer, acabam virando grandes incêndios, Grandes queimadas, e fica incontrolável. Por quê? Porque aí o tempo seco espalha esse fogo entre as folhas secas, os galhos secos, e aí começa a ficar incontrolável. Então lembra que eu falei para vocês na outra aula, comentamos também na aula ao vivo, que é necessário desenvolver uma tecnologia para acabar com esse período de queimadas de preparação de solo? Não é inadmissível que se continue preparando o solo dessa maneira. Precisam de estudos, cientistas, engenheiros ambientais aplicarem uma maneira nova de poder abolir com essas queimadas, Porque senão fica incontrolável. Aí tá lá o Pantanal em chamas, aí nós vemos várias propagandas na televisão, em mídias sociais, parece que ninguém tá fazendo nada. Mas, na verdade, aquelas queimadas começaram provocadas, e aí elas se espalharam e ficaram incontroláveis. E aí, quais são os impactos disso? Má respiração para as pessoas, deslocamento de pessoas, de tribos, animais mortos, intoxicados e mortos com o fogo ou com a fumaça, porque eles vão escapando. Mas chega uma hora que eles não aguentam aquela fumaça. Então, é muito importante, mas a gente tem que entender a causa, tá? Então, lembra que nós estamos aprendendo em filosofia que nós não podemos acreditar em tudo que nós vemos na televisão, em tudo que nós vemos na mídia? Então, pera lá, vamos pesquisar, vamos procurar lá na internet o que está acontecendo com essas queimadas do Pantanal. Por que elas começaram? Como começaram? Por que se faz a queimada? Foi isso que nós aprendemos na última aula. Então, a queimada ela não é uma ação natural, ela não aconteceu naturalmente. Como ela começou? Existem queimadas naturais? Existem, mas essas queimadas começaram porque faz parte do processo de produção no campo. Lembra que eu falei no início da aula? E é um processo de produção ultrapassado. Precisamos de novas tecnologias, novos recursos para tratar o solo de uma maneira que dispense a queimada, tá bom? Então, eu queria linkar com a aula de filosofia que nós estamos falando sobre produto, propaganda, crítica, para saber que tudo tem que ser pesquisado e bem entendido. Não dá pra gente sair acreditando em tudo que a gente ouve no jornal, em tudo que a gente ouve as pessoas compartilhando em mídias sociais, Nós somos mais inteligentes do que as mídias sociais, correto? Nós precisamos pensar, investigar e não sair acreditando em tudo que as pessoas colocam no compartilhar lá, Então, voltando aí, vocês vão pegar a apostila na página 24, na seção lápis na mão, e vamos falar ainda um pouquinho da queimada, inclusive porque ela é utilizada, tá? Então, olha lá.
Número 1. Cite exemplos de impactos ambientais negativos decorrentes das atividades econômicas praticadas no campo. Então, quais são esses impactos negativos, né, decorrentes das atividades econômicas praticadas no campo? Nós temos queimadas, poluição do ar, do solo, da água, né, redução de animais, que nós podemos colocar como redução de biodiversidade, né? Biodiversidade são as espécies de animais e plantas, tá bom? Podemos colocar na número 1 tudo isso. E se vocês tiverem mais aí, impactos ambientais negativos no campo, que nós vimos lá nas páginas 21 até a 23, vocês podem colocar também, tá? Se quiser retornar lá no texto, procurar, é legal. Número 2. Analise as imagens e depois relacione cada uma ao texto correspondente. Aqui que eu queria chegar com vocês, gente. Presta atenção. A número 1, nós temos Capão Bonito, em São Paulo. Tem um homem que tá lá usando, parece que veneno, né? Que nós chamamos de agrotóxico, para tirar os bichinhos das verduras ali, da plantação. Então, vamos ver onde que a gente acha isso aqui. O primeiro tá falando da queimada, não é queimada. Ah lá, o segundo, né, o verde. O uso excessivo de agrotóxico pode causar graves danos ao ambiente, poluindo o ar, o solo, os rios, o que prejudica muitos seres vivos, como plantas e animais. Além disso, o uso imoderado, quer dizer, o uso com muita abundância, muito uso, com desperdício de agrotóxicos, com exagero, né? Com exagero de agrotóxicos nos alimentos, faz mal à saúde dos seres humanos. Então, o agrotóxico, pessoal, ele tem que ser usado, se tem que ser usado na medida correta. Porque, assim, algumas larvas, alguns bichinhos, eles se aproveitam da plantação, de folhas principalmente. E aí, os fazendeiros, os produtores, eles usam o agrotóxico para quê? Para matar esses bichinhos, para não deixar eles destruírem a plantação. Só que isso tem que ser usado de uma forma muito prudente, porque senão faz mal para o ser humano na alimentação e até mesmo antes de fazer mal para nós na alimentação, faz mal para a água, contamina o próprio solo, as próprias plantações futuras e a plantação que tiver lá, tá? E contamina o ar também, né? Então, essa é a número 1, olha lá, corresponde à figura. A número 2, a número 2 está mostrando... O que é isso? Ah, Mariana, em Minas Gerais. Quem sabe a história de Mariana, aquela cidade, lembra? Onde caiu a barragem e ela foi toda coberta por lama. Lembram disso? Muito triste isso, né? Muito triste. Pesquisem na internet, desafio vocês a pesquisarem sobre Mariana, sobre a cidade de Mariana, em Minas Gerais. Aí vocês vão ver, tem imagens de satélite da barragem que caiu, e aí uma cidade praticamente inteira ficou coberta por lama, e essa lama desceu o litoral quase inteiro de... Litoral, maneira de dizer, né? Que lá não é litoral. É que desceu até para o litoral, sim, mas do Espírito Santo, porque fica abaixo de Minas Gerais. Assim, foi um acidente ambiental muito grande, né? Existem barragens que protegem usinas, assim, e aí de detritos, que são minérios de ferro, a gente vai ler aqui um pouquinho. E aí essa barragem foi quebrada por vários motivos, pessoas falam várias coisas, falta de manutenção, e aí precisa como eu falei lá no início, precisa se pesquisar e saber mais com propriedade, né? Propriedade quer dizer com certeza. Então, olha só, em Mariana, em Minas Gerais, onde houve esse acidente, essa foto aqui, vamos ler aqui um pouquinho. Uso excessivo de agrotóxicos, aqui já foi, né, na imagem número 1, vamos aqui para esse rosa.
A extração de minérios deve ser realizada com muito cuidado para não causar impactos ambientais. Infelizmente, olha lá, em 2015 ocorreu o rompimento de uma barragem de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais. Isso ocasionou a poluição de muitos rios e, consequentemente, a morte de vários seres vivos, tá? Pesquisem sobre isso. Então, tem as barragens da onde se faz a extração do minério de ferro, né? Onde se retira minério de ferro. Lembra que nós aprendemos lá no início do bimestre sobre o minério de ferro? Que é usado para muitas coisas, para fazer na construção civil, alumínio, o próprio ferro, né? Então, metal. E aí existe lá esses espaços que fazem essa extração. Só que, olha só, é muito perigoso, né? Mas é preciso ser feito. Então tem que ser feito com todo cuidado para não acontecer aqui esse tipo de acidente, tá? Olha lá, gente. Então, aqui é a imagem número 2. A número 3 já é a última lá em cima, que é a queimada que nós estávamos falando. A queimada é utilizada por olha o que a Pro falou. A queimada é utilizada por muitos agricultores e pecuaristas ao fim quer dizer, afim é o objetivo. Por que eles fazem isso, né? Por pecuarista vamos substituir só para vocês entenderem, para limpar o solo, preparando-o para o plantio, ou pasto para o gado, que é o que a Pro falou com outras palavras lá no início da aula. Entretanto, quer dizer, porém, essa prática acarreta sérios prejuízos ao ambiente, pois torna o solo infértil, ou seja, improdutivo, além das outras causas que a Pro falou. Poluição do ar, a queimada se espalha e fica sem controle, né? Aqui tá mostrando só um solo fértil e improdutivo, mas tem várias outras consequências, ok? Pessoal, aqui no número 3, está sugerindo que nós façamos essa atividade aqui do material de apoio, ó. Vocês vão pegar essa atividade aqui do material de apoio, ok? E vão realizar, certo? Vamos lá, ó. Página 24, né? Material de apoio, a página 3 do material de apoio de geografia, referente à página 24, impacto ambiental. A história em quadrinhos a seguir retrata um pouco dos impactos ambientais que ocorreram em Mariana. Lembra que nós estávamos falando de Mariana? Em 2015. E em Brumadinho, em 2019. Brumadinho foi a mesma coisa, gente. Todos em Minas Gerais, tá? Lá em Minas Gerais tem muito minério de ferro, então tem muito esse trabalho de usinas. Decorrentes da falta de cuidado no desenvolvimento das extrativas, ou seja, faltou cuidado e planejamento a longo prazo, né? Em anos. Faltou cuidado com a maneira que se estava extraindo, a quantidade que se estava extraindo, como que esse trabalho de extração de minério de ferro estava sendo feito. E foi isso, essa negligência, que fez acontecer em 2015 o acidente na barragem em Mariana, e em 2019, olha isso, gente, 4 anos depois a mesma coisa aconteceu em Brumadinho. Ou seja, será que não é necessário rever essa maneira de extração? Rever os cuidados com a extração de minério de ferro? O que vocês acham? Pois a gente pode conversar sobre isso. Complete a história colando a descrição das cenas nos locais corretos. Depois, elabore um título para ela e ilustre o último quadro conforme a informação descrita. Então, olha só. Primeiro aqui nós temos ferro. Eu vou pôr aqui na tela para vocês que eu leio daqui é melhor, tá?
no primeiro quadro: ferro, alumínio, manganês, chumbo, arsênia e cobre. Pessoal, ponhamos uma coisa na cabeça. Dá para ficar sem esses metais? Não, não dá. Eles são usados na produção de muitas coisas. Sem esses metais, perdão. Sem esses minérios de ferro? Não dá, nós precisamos dele. Só que o que eu tô falando aqui não é que não pode retirar. Tem que retirar, mas com prudência, com cuidado, né? Então, olha só. Ferro, alumínio, manganês, chumbo, arsênia e cobre. Vocês vão ler aqui para ver o que corresponde a essa imagem, o que vocês vão colar lá, tá? A atividade mineradora gera resíduos tóxicos que são acumulados em uma barragem de rejeitos. Os resíduos tóxicos prejudicam a saúde humana, atingindo órgãos vitais. Ou a barragem deve ser monitorada constantemente para promover segurança ao ambiente e a todos que trabalham e vivem próximo no local. Infelizmente, isso não ocorreu nem em Mariana e nem em Brumadinho. Então, vocês vão ler esses 3 aqui e vão verificar onde que vocês devem colar cada um. E depois vocês vão criar um título para... Faz de conta... É uma história em quadrinho, né? Vocês vão escrever um título, pensem bem, leiam bem, escrevam um título. E aqui vocês vão ler e fazer o desenho, ó, número 4. Os impactos ambientais causados pelo rompimento de uma barragem são graves e contaminam o solo e os rios, levando diversas espécies da fauna, que são animais, e flora, que são vegetação e plantas, né, à extinção. Então, quero que vocês representem bastante. E se vocês puderem, pesquisem mais sobre esses acidentes em Brumadinho e em Mariana, para nós conversarmos na aula ao vivo. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá, vocês entenderam, né? Leiam, vejam onde se encaixa cada coisa, observem as imagens, criem um título para essa história em quadrinho, ilustrem o último quadro, tá? Amo vocês, pessoal. Boa aula!